A essa altura você já está sabendo, a Polícia Federal desbaratou um plano do PCC para assassinar, entre outros agentes públicos, o infelizmente senador Sérgio Moro. Moro aproveitou o caso para atacar Lula, mas a base aliada do governo resolveu não se calar diante disso. Ok, o caso eu já descrevi ali na abertura, né? A Polícia Federal descobriu aí o plano do PCC para assassinar, entre outras pessoas, Sérgio Moro. Esse caso veio logo em seguida de uma fala do Lula numa entrevista do Brasil 247 que gerou aquela frase que foi de "foder o Moro", que foi usada como munição, tanto pelo Moro quanto pelos bolsonaristas para atacar o Lula. Contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro. Depois ele dá sinais de não saber que estava ao vivo ou coisa assim. Eu não tenho certeza se ele sabia ou não, mas enfim, estava muito à vontade. Bastante, bastante. E a comunicação do próprio Lula sobre esse caso pode ser chamada de questionável, no mínimo, né? Veio com a história da armação, que, independente do que ele estava tentando dizer, pegou bastante mal. Mas, por outro lado, os aliados estão vindo com falas boas, né? Teve uma do Jacques Wagner, mas eu vou dar foco aqui primeiro numa fala do Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues, no plenário do Senado na quarta-feira, dia 22. Também, senador Moro e demais colegas, colocar as coisas no devido lugar. O governo do presidente Lula tem pouco menos, não tem 90 dias de governo. O PCC não foi fundado agora. O PCC não existe de agora, não. O plano para matar Vossa Excelência não foi arquitetado nesses 3 meses, não. Foi de antes. Foi de antes que esse plano foi arquitetado. O senhor, já ao assumir o mandato de senador da República, foram tomadas as providências e tinha conhecimento das providências de investigação que estavam em curso por parte da Polícia Federal. Aliás, senador Moro, ainda bem que temos no Brasil, voltamos a ter no Brasil, uma Polícia Federal que é a instituição do Estado brasileiro, que não aceita interferência política. Aliás, senador Moro, interferência política... A cara do Moro. A cara do Moro. Que foi outrora denunciada por Vossa Excelência. Vocês lembram desse caso? Da denúncia do Sérgio Moro? Foi ainda logo que o Moro saiu do Ministério da Justiça, durante o governo Bolsonaro, e soltou o vídeo daquela fatídica reunião ministerial, denunciando que havia aí aparelhamento da Polícia Federal pelo Bolsonaro. Dia 24 de abril de 2020, Vossa Excelência lembra? Vossa Excelência pediu demissão do Ministério da Justiça. E ao pedir demissão, o que foi Vossa Excelência disse? Naquele momento e sob a égide daquele governo. Falei para o presidente que seria uma interferência política. E ele disse, seria mesmo. Seria uma interferência política. Foi palavras suas. 24 de abril de 2020. Esse tempo de Polícia Federal que o senhor viveu, que teve interferência política sobre ela, acabou. A Polícia Federal voltou a ser instituição do Estado. Crimes, seja contra quem for, seja os crimes que tentaram armar contra o presidente da República no dia da sua posse, seja os crimes contra Vossa Excelência, conhecido opositor do governo federal, serão desbaratados e os criminosos vão para a cadeia. Estejam eles onde estiverem. Eu achei muito boa a fala do Randolph e eu queria ter visto o Lula respondendo algo desse tipo, né, Álvaro? Não, sem dúvida. E daí começou a circular nas redes sociais um vídeo do Alckmin, que não é de agora, é um vídeo de 28 de outubro do ano passado, apontando que o próprio Moro denunciou que o Bolsonaro prejudicou o combate ao PCC. Mas eu vou mostrar aqui, mesmo não sendo de agora, porque realmente se torna relevante, novamente, esse vídeo, agora diante desse caso. Só queria dar uma informação para vocês do livro do Moro,
página 150, sobre a transferência do preso Marcola. Diz o Moro no livro que ele escreveu depois que deixou o ministério. Mas há poucos dias da deflagração da Operação Imperium, fui surpreendido com uma mensagem dele, Bolsonaro, no meu celular, sugerindo cancelamento das transferências. Bolsonaro disse estar receoso de possíveis retaliações do crime organizado contra a população civil e temia que, se isso acontecesse, o governo federal fosse responsabilizado, inclusive com impeachment do Congresso. O Moro escreve no seu livro que o Bolsonaro lhe manda um e-mail pedindo o cancelamento, que não fosse feita a transferência. A transferência foi pedida antes do Bolsonaro assumir pelo Ministério Público de São Paulo e foi autorizada no começo de 2019 por ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não foi o Bolsonaro que pediu, foi o MP, quem autorizou foi o Judiciário e o Bolsonaro, diz o Moro, tentou impedir a transferência do Marcola. Essa é a realidade. Isso ali, como eu disse, aconteceu no dia 28 de outubro do ano passado, depois que o Moro acusou o Lula e o Alckmin, durante os debates, de não saber responder sobre o combate ao PCC, que durante 14 anos de governo Lula, de governo PT, não houve combate ao PCC. E o Alckmin se saiu com as respostas apontando que, escuta, vocês tiveram aí, durante o governo Bolsonaro, a chance de fazer a transferência do Marcola, e o Moro, ele próprio escreveu no livro dele que o Bolsonaro não deixou fazer a transferência do Marcola, líder do PCC, para um presídio federal. E isso começou a circular bastante nas redes sociais agora, nesses dias, Álvaro, justamente porque uma das críticas que começou a se fazer por parte dos bolsonaristas ao Lula, diante desse caso do Moro, foi que, escuta, vocês não fazem o suficiente para combater o crime organizado. Daí o pessoal dizendo, olha, o próprio Moro apontando que o Bolsonaro também não faz. Também não fez. É uma relação sempre temerária, né, do Sérgio Moro com as instituições brasileiras em geral, né? Eu ponho instituições assim no plural mesmo. Você perceba, Sofia, que o primeiro encontro dele com o Lula pessoalmente, tete a tete em Curitiba, foi no Tribunal de Justiça, né? Ele estava ali tomando o depoimento do Lula. As revistas vieram com imagens assim de Lula e Sérgio Moro vestidos como boxeadores, às vezes como luteadores, essa coisa do tipo, né? Aí o tempo passa e o próximo encontro dos dois é num debate eleitoral. O Sérgio Moro estava lá do ladinho do Bolsonaro, segundo turno da eleição de 22, né? Então para pensar no que isso representa assim sobre a trajetória de cada um, né? Sérgio Moro então combatia Lula dentro da justiça, o que jamais deveria ser um papel de um juiz. Mais tarde ele volta a combater Lula, dessa vez na que poderia ser considerada a arena certa, né? Se o Sérgio Moro tem tanta restrição à personalidade, ao caráter, ao histórico, à biografia do Lula, poderia ter combatido todas essas coisas no campo mais apropriado. Poderia ter largado a carreira de político lá atrás, a carreira de juiz lá atrás, ter entrado na política para fazer o que fez, né? Agora o partido da Lava Jato está atuando onde um partido deve atuar, no legislativo, né? Tentando uma vaga no executivo, e não dentro do sistema judiciário brasileiro. Então tá aí minha tentativa de ver esse copo rachado meio cheio. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia.
O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.